Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus, espero que tenham tido um dia abençoado. Hoje eu quero conversar com vocês, conforme eu prometi, trazer um assunto aqui importantíssimo. Hoje nós não sabemos quem faz a moderação entre os poderes, como eles se mantêm harmônicos. Por isso nós vemos aí um poder interferindo no outro, invadindo as atribuições dos outros poderes. Então fica muito difícil de se governar. Fica difícil para se legislar e fica difícil para ser do judiciário, porque a todo momento judicializam tudo, tá certo? Então, realmente precisa-se de um poder moderador. Eu creio que seria uma solução muito bem-vinda, um poder que modere os outros três poderes, que dê a limitação, que mostre ali, olha, isso não é atribuição sua, então cessa por aqui. Tá certo? Isso seria muito importante. Isso falta ao Brasil. Nós tínhamos isso na época do Império, durante o período da monarquia aqui no Brasil, nós tínhamos o poder moderador, que veio ao Brasil, chegou ao Brasil em 1824 com a Constituição. Tá certo? Eu vou colocar aqui na tela algumas notícias e vou trazer um pouquinho de história para vocês, tá bem? Vamos lá. Primeiro, quem desenvolveu a teoria do poder moderador, deixa eu só arrumar a câmera aqui. Quem desenvolveu a teoria do poder moderador foi Benjamin Constant de Rebec, tá? Esse cara aqui, ó, o nome completo dele é Henri Benjamin Constant de Rebec, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Constant desenvolveu uma nova teoria de monarquia constitucional, na qual o poder real deveria ser um poder neutro, protegendo e balanceando e restringindo os excessos dos outros poderes ativos, o executivo, o legislativo, o judiciário. Isso foi um avanço na teoria predominante no mundo inglês, a qual, seguindo a sabedoria convencional de William Blackstone, jurista inglês, dizia ser o rei chefe de bancada do executivo. No esquema de Constant, o poder executivo seria acreditado um conselho de ministros, tá? Ou um gabinete, o qual, apesar de apontado pelo monarca, seria supremo responsável pelo parlamento, fazendo essa clara distinção teórica entre os poderes do monarca, como chefe de estado, e os ministros, o executivo, tá? Aqui no Brasil, essa figura era o presidente do conselho de ministros, que foi criado esse cargo em 1847. Então, até lá, na realidade, o imperador exerceu o executivo também, tá? Mas a partir de 1847 houve essa figura do ministro aí, do primeiro-ministro, presidente do Conselho de Ministros, tá? Então fica claro isso. O que se podia? Qual era o poder que tinha o imperador? Se você olhar na Constituição de 1824, que está aqui na tela, e você encontra ela. Você vai encontrar ela aqui, ó, no planalto.gov.br. Se você digitar no Google Constituição 1824, você vai encontrar ela também. Fica fácil de achar, o primeiro link. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, tá? Então, a função principal era justamente moderar, manter o equilíbrio, a harmonia e a independência dos poderes, sem um poder invadir as atribuições do outro, tá? Então, é importantíssimo que se tenha em mente isso, para que vocês entendam bem o que era o poder moderador. Alguns poderes, algumas coisas que resguardavam aí o imperador, que faziam com que ele exercesse esse poder. Então, vamos lá, o artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Os seus títulos são Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil e tem o tratamento de Majestade Imperial. O imperador exerce o poder moderador. 1. Nomeando os senadores na forma do artigo 43. Ou seja, fazia-se uma lista tríplice, tá? Dessa lista tríplice, o imperador escolhia o senador, que era um cargo vitalício, tá? Não era uma eleição, era um cargo vitalício, ele era escolhido de uma lista tríplice,
tá bem? Que era enviada ao governador essa lista, ao imperador essa lista, tá certo? Convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim pede o bem do Império. Ele poderia convocar a Assembleia, poderia fechar o Congresso, por exemplo, convocando novas eleições, ou mantê-lo aberto, sem intervalos aí, para que, num caso, por exemplo, de uma guerra, tivesse as respostas rápidas que o país precisasse dos deputados, tá certo? Então, se ele fechasse, ele poderia fechar o Congresso, mas a Constituição também obrigava ele a convocar novas eleições. Ele não ia ficar exercendo o poder absoluto, tá certo? Sancionando os decretos, resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei, aprovando e suspendendo interinamente resoluções dos Conselhos das Províncias, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral, dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua, ou seja, uma nova eleição. Agora eu pergunto a vocês, imaginem comigo, hoje, com o Congresso que nós temos, o Judiciário que nós temos, impedindo o Executivo de governar de fato, como tem que ser governado o país, interferindo nas atribuições do Executivo. Você acha que o imperador, sendo um poder moderador, ele não poderia dissolver, por exemplo, o Congresso e convocar novas eleições? Sim, ele poderia. Por isso, falta ao Brasil um poder moderador. E vamos lá, tem mais coisas que o imperador poderia fazer, tá certo? Vamos lá. Nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado. Suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154, tá? Vamos supor que tem uma denúncia contra um juiz. O imperador ouvia essa denúncia, ele ia ouvir o juiz e, se caso fosse preciso, se fizesse necessário, ele poderia destituir o juiz. Se o juiz descumpriu a lei, ele poderia ser destituído pelo imperador. Agora eu pergunto a vocês, imaginem comigo o imperador recebendo denúncias, por exemplo, contra os ministros do STF hoje. Você acha que ele destituiria os juízes escolhidos, os supremos do Brasil, ou não? Eu creio que ele destituiria sim e colocaria outras pessoas no lugar. Indicaria novos ministros para o STF, tá certo? Perdoando e moderando as penas impostas e os réus condenados por sentença. Ele poderia, se por exemplo, alguém foi condenado, ele poderia conceder o perdão, dependendo da situação. Ele fez isso uma vez em 1844, eu até anotei aqui. Inclusive, eu aconselho vocês que assistam o canal de Paulo Resutti, ele traz muitas coisas da história, é muito importante o trabalho dele, tá? Você aprende muito lá. Ele usou o poder de anistia em 1844, tá? Em São Paulo e Minas, anistiando todos que participaram da Revolta Liberal, certo? Então ele usou isso em 1844 para conceder anistia a quem participou dessa Revolta Liberal. Vejam a importância de um poder moderador no Brasil. Hoje seria imprescindível para o país que houvesse um poder moderador, tá certo? O imperador é o chefe do poder executivo e o exercita pelos seus ministros de Estado. São suas principais atribuições convocar a nova Assembleia Geral Ordinária no dia 3 de junho do terceiro ano da legislatura existente. Nomear bispos, prover benefícios eclesiásticos, isso aqui são algumas coisas a mais que tinha, tá? Nomear magistrados, cabia ao imperador nomear magistrados. Prover os mais empregos civis e políticos, nomear os comandantes da força de terra, mar e removê-los quando assim pedir o serviço da nação, tá certo? Ele era o chefe das Forças Armadas também, então ele tinha bastante poder. Isso, hoje no Brasil, seria, eu creio que como uma salvação, não de todos os problemas, não resolveria todos os problemas, mas ajudaria muito, gente. Ajudaria muito. Pense numa crise política como essa, ele poderia simplesmente destituir o governo, destituir o Congresso,
convocar novas eleições, destituir os ministros do STF e nomear novos ministros. Não sei se todos ou se alguma parte, ou se de repente ele julgasse por bem destituir todos, ele poderia fazer, estava respaldado pela Constituição. Hoje a Constituição não prevê isso. Hoje a Constituição prevê o quê? Olha, para se destituir um juiz do Supremo, quem pode fazer isso é o Senado Federal, através de um processo de impeachment, que tem que ser aceito pelo presidente do Senado, certo? Com boa parte, ou a grande parte dos senadores sendo investigados, tendo processos no STF, você acha que isso é possível? Não vira uma coisa de uma mão lavar a outra? Pois é. Por isso seria tão importante um poder neutro, que hoje nós não temos, infelizmente. Por isso o judiciário invade atribuições do executivo, o legislativo invade atribuições do executivo, o executivo acaba invadindo atribuições de outros poderes e vira uma confusão, não há equilíbrio, não há harmonia entre os poderes que deveriam ser independentes e harmônicos, equilibrados. Mas não temos isso hoje. Tanto que estamos aí num ponto de ruptura, praticamente. Uma ruptura institucional. Tá certo? Ficou difícil a coisa. Por quê? Falta isso no governo. Aí as pessoas vão perguntar assim, mas quem assumiria, no caso da monarquia voltar ao Brasil? Tá certo? Eu sei que essa pergunta vai rolar, então eu já vou responder aqui. Quem assumiria aqui, ó, linha de sucessão ao trono e a coroa do Brasil? Você vai encontrar isso aqui, ó, em monarquia.org.br, tá? Tá aqui, ó, Dom Luís, ele seria o imperador hoje. O segundo na linha de sucessão, Dom Bertrand. O terceiro, Dom Antônio. Dom Rafael, o quarto na linha de sucessão. Dona Maria Gabriela, a quinta. Dona Maria Eleonora, a sexta. E o príncipe Henry, o sétimo. Tá certo? Na linha de sucessão. Esses seriam os sucessores aí, o que seria a família imperial hoje no Brasil, tá bem? Gente, é importantíssimo, é um assunto que está sim ganhando força com o passar do tempo, porque está se tornando um movimento maior. Você vê durante as manifestações de apoio aí ao governo, as manifestações da direita, você vê muita gente que é monarquista hoje em dia, tá certo? Com essa pataquada que estão querendo fazer de transformar o Brasil em um semipresidencialismo, mesmo a Constituição proibindo isso, não pode mudar sem uma Assembleia Legislativa, uma Assembleia Constituinte, eles querem fazer isso, ó, o Supremo decidiu que pode, então nós vamos fazer, vamos tornar um semipresidencialismo, tá certo? O correto, ao meu ver, fazer um plebiscito para que novamente, assim como em 93 houve um plebiscito, só que em 93, o que ocorria em 93? A mídia, a grande mídia tinha um monopólio da informação, então você ficava sabendo o que eles queriam que você soubesse. Eu aposto que vocês não sabiam, por exemplo, que um professor na época do Império, guardando-se as devidas proporções, fazendo a conversão do dinheiro em todo esse tempo, da época do Império até hoje, um professor de ensino básico, ele ganharia hoje em torno de uns 9 a 10 mil reais por mês, porque era uma profissão que o imperador sim valorizava, e muito. Então o professor ele tinha respeito e tinha um bom salário. E há muito mais coisas que eu vou procurar trazer em outros vídeos aqui para que vocês entendam, para que vocês vejam o quão estável e como era bom a época da monarquia aqui no Brasil. Tinha problemas? Óbvio que tinha. Isso é claro, é cristalino. Tinha problemas. Mas não era esse bicho de 7 cabeças que pintam aí. Era muito melhor do que, por exemplo, na República. A inflação era estável. Bem mais estável do que hoje em dia. Ou do que todo o período da República. Nós tivemos períodos inflacionários aí gigantescos. Tá?
épocas de hiperinflação. Então, vocês, para terem uma noção, nós teríamos tido aí 5 governantes. Apenas 5 governantes em todo esse tempo. Isso é estabilidade, isso, investidores olham isso e falam, olha, ali é estável, ali eu posso pôr meu dinheiro sem preocupação. Hoje em dia está se tendo bastante investimento no Brasil porque eles estão vendo que o governo está conduzindo bem a economia. Mas pensem se fosse um governo estabelecido aí desde 1824, vamos por assim, desde a Constituição aí. O governo já tinha sido estabelecido antes, desde a independência do Brasil, tá? 5 governantes, aquela coisa estável, sem surpresas. Tudo isso era muito importante. Foi jogado fora num golpe republicano. E eu vou fazer ainda um vídeo mostrando para vocês como foi esse golpe, que é o que mais indigna ainda. Começou com uma mentira, então não poderia se tornar uma coisa boa. Por isso nós temos tantos problemas na República. Problemas que poderiam ser facilmente solucionados no caso de estarmos em um império. Para quem não sabia, eu acho que pouca gente vai se surpreender, eu sou sim monarquista, tá? Eu sou a favor da volta da monarquia. Não absolutista, óbvio que não. Uma monarquia parlamentarista, onde o imperador será o poder neutro. Ele que vai dar o equilíbrio. Quem vai governar? O primeiro-ministro. Ele vai ser o executivo, escolhido pelo povo hoje, eleições. Mas, se caso precisar, o imperador pode destituí-lo e convocar novas eleições, assim como ele pode fechar o Congresso, convocando novas eleições. Ele pode destituir os ministros do STF, os ministros da Suprema Corte, e nomear outros. Tá? Tudo isso seria adaptado aos dias de hoje. Tem muita coisa na Constituição de 1824 que vocês vão olhar e achar absurdo, óbvio que vão. Mas para a época era coisa normal. Hoje seria uma coisa adaptada à nossa realidade, tá certo? Então eu peço a vocês que analisem, leiam. Um livro que eu posso recomendar é O Poder Moderador, de João de Schattenburgo. Leiam, muito bom. Assistam os vídeos que tem aí disponível, do Paulo Resulti principalmente, tá? Eu gosto dele, acho um cara fantástico, conhece muito e é especializado exatamente nisso, no Império do Brasil. Então eu peço a vocês, assistam, aprendam sobre o assunto para que vocês vejam. Você que não concorda comigo, que eu sei que vai ter gente que não vai concordar, mas agora imagine você aqui, um imperador que exerce o poder moderador, o primeiro-ministro eleito pelo povo, quem seria? Jair Messias Bolsonaro, que ia ser o chefe do governo, colocando os ministros, montando seu gabinete de ministros. E se caso o legislativo tentasse interferir e não deixasse governar, simplesmente o imperador poderia dar a canetada, fechar o Congresso e convocar novas eleições. E aí nós elegeríamos quem estivesse realmente comprometido com o Brasil. Joyce, Frota, Kim Kataguiri, todos esses aí seriam destituídos e não poderiam concorrer à eleição. Pensa vocês como seria bom isso, tá? Então é algo a se pensar, é algo que eu particularmente defendo. Com o tempo eu li bastante sobre o assunto e me convenci de que o melhor para o Brasil seria sim uma monarquia parlamentarista, tá certo? Espero que vocês entendam. Vou colocar fontes lá no canal do Telegram, quem puder entre lá, muito bom, tá certo? Vou mandar as notícias, vou mandar atualizações. Eu coloquei algumas fotos de onde está sendo reformado para virar o estúdio do Expresso Conservador. Vou atualizando conforme for passando. Fiz uma pequena prestação de contas, tá certo? Do que foi feito com o Pix aqui, ó, tá? Quanto eu gastei até agora com material, quanto entrou de Pix, tá? Eu vou fazer isso até o final. Se caso tiver mais Pix do que o que eu gastei, o que sobrar eu vou doar tudo para caridade. Vou procurar pessoas que estejam precisando, vou procurar instituições e vou ajudar. Vamos ver aí como vai ser. Vocês vão me ajudar a decidir isso, tá bem? Então, se você quiser e puder ajudar, tá aqui o Pix na tela, tá certo?
Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.